Hoje vamos falar sobre o bicentenário da independência do Brasil no contexto da Bahia. O bicentenário da independência do Brasil ocorreu no ano passado, mas este ano a gente completa 200 anos, um bicentenário da independência da Bahia. As lutas que a Bahia empreendeu para que o Brasil confirmasse o processo de independência. E quando a gente fala em independência do Brasil e participação da Bahia, a nossa localidade, o nosso bairro é extremamente importante. Então não tem como não trabalhar o bairro de Pirajá. Hoje, então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Pirajá nesse processo de luta. Vamos lá? Salve galera, meu nome é Gabriele e eu sou estudante daqui do Colégio Alberto Santos Dumont. E hoje quero convidar vocês para conhecer um pouco da nossa escola, da nossa história, do nosso lugar, né? Então, bora nessa! Estamos aqui na rua 8 de novembro, um lugar bem movimentado. Tem muitos pontos comerciais e é uma rua muito importante para a comunidade. Tem esse nome devido à Batalha Histórica de Pirajá, que durou 8 horas e contou com mais de 4.000 homens. Interessante, né? Família, e essa é a famosa Praça General Abatu, um lugar muito especial e cheio de histórias para contar. Se ligue aí! Falando especificamente do bairro de Pirajá, enquanto um dos palcos principais das batalhas de independência, a gente tem aqui uma grande concentração de tropas portuguesas e uma grande concentração de tropas baianas que acabam se dirigindo da região do Recôncavo, principalmente de Cachoeira, em direção à cidade de Salvador, com a intenção de retomá-la, de tirá-la das mãos dos portugueses liderados por Madeira de Melo. E é justamente aqui, nessa rua, que passa em frente à igreja que nós estamos agora, a rua 8 de novembro, onde uma grande batalha, uma sangrenta batalha acabaria acontecendo. Essa batalha, ela durou cerca de 8 horas. E é justamente por conta dessa extensa duração da batalha que essa rua, posteriormente, acabaria sendo chamada de rua 8 de novembro. Outra associação importante que a gente pode fazer entre essa ponte, né, entre o Recôncavo e a cidade de Salvador, é justamente o caminho que hoje a Pira, que representa a vitória dos baianos contra as tropas portuguesas, ela sai de Cachoeira, ela passa pela antiga Estrada da Rainha, cruza o bairro da Liberdade até chegar à região aqui de Pirajá. Então, os festejos do 2 de julho, eles são iniciados a partir da chegada desse fogo simbólico que representa a nossa vitória. Então, a profunda ligação entre o Recôncavo e a antiga capital do Brasil, a atual capital do estado da Bahia, ela se mantém. E é justamente nessa área onde as celebrações são mais intensas. Mas a nossa história aqui é muito boa e eu sinto falta muito disso. E principalmente muita falta, quando o senhor fala da história de Pirajá, da festa cívica de Pirajá. A festa do General Labatu, como chamam aqui, Pedro Labatu, era uma festa cívica. Tinha uma responsabilidade civil nessa festa, que hoje não tem mais. Por exemplo, além dos colégios, a participação das escolas com charanga, com aquelas coisas bonitas, desfile das escolas, as casas também se enfeitavam de verde e amarelo, né? As famílias que estavam trabalhando fora, que não moravam mais aqui, vinham para aqui para se encontrar. Era um encontro de famílias nas festas Labatu. E tinha um desfile dos militares, o pessoal do Exército, ali no Panteão que está ali do lado, né? Tinha ali o obelisco. Tudo isso era uma coisa importante para nós e que se perdeu na história. Para você ter uma ideia, aqui em Pirajá tinha uma professora que ela ficava aqui dando orientação aos turistas que vinham aqui conhecer a história de Pirajá, que vinha conhecer aquele panteão que está ali,
que vinha tirar foto no Panteão, que vinha conhecer o Parque São Bartolomeu. E ela, professora, ela recebia essas pessoas e falava da história do bairro de Pirajá para esses turistas que vinham para aqui. Bem, estudar a história e conhecer a história em si já é algo muito importante. Agora, conhecer e estudar a nossa própria história é essencial. Então, quando a gente trabalha o processo de independência e traz esse destaque para a localidade de Pirajá, o quanto que ela foi importante para esse processo, faz parte de um incentivo à conscientização, à preservação dos espaços de cultura, à preservação dos patrimônios que existem aqui mesmo no próprio bairro. Então, isso ajuda o aluno a se perceber em meio ao espaço, em meio à escola. Aqui na nossa escola temos uma galera massa, estudantes, professores, funcionários e diretores. E todo mundo se une para fazer a nossa história acontecer. Aqui também nós temos atividades culturais, esportivas, boa alimentação, espaços de aprendizagem e de lazer. Se ligue aí! Falando sobre a rotina, normalmente eu chego de manhã, a gente tem 3 aulas, depois um intervalo com lanche, depois 2 últimas aulas. Durante esse tempo, normalmente no intervalo ou nas horas vagas, como eu tenho uma relação bem estreita com a maioria dos professores, a gente fica conversando, discutindo alguns assuntos, então eu fico mais com os professores ou na sala, com alguns colegas meus de sala. Sobre os eventos culturais, no ano passado aqui, a gente teve um projeto chamado do Mão Negro e a professora Mônica, de artes, no ano passado, organizou uma exposição de artes pela escola, muito boa, com exposições feitas pelos alunos. A gente também foi a 2 museus no ano passado, para saber mais sobre a história de Salvador, a história da Bahia e etc. Eu pretendo ser professor de ciências sociais, principalmente ciências políticas. E a escola, primeiro, ela ajuda pelo fato de eu ter uma relação mais estreita com os professores e a gestão, isso me ajuda bastante. E outro ponto, eu acho que eu quero ser professor de ciências políticas para trazer mais consciência para os meus estudantes, principalmente para professores que eu pretendo dar aula de faculdade. E nessa convivência com eles, isso me ajuda bastante a saber como conversar, como trazer certos assuntos, como despertar curiosidade. Se o diretor não se identifica com a escola, fica difícil você trabalhar. Então, eu tenho 4 anos aqui na escola e, como todos sabem, na comunidade me conhecem, é dedicação exclusiva praticamente, né? Eu considero como se fosse a extensão da minha casa e da minha família. Então, por isso que eu acho que quando você fala que é a extensão da sua família e da casa, está dizendo tudo. Você se identifica muito com a escola e eu faço o possível para fazer uma escola melhor para os alunos, para a comunidade e para o bairro. O que eu percebi ao longo desses 4 anos é que a escola é muito querida, porque ela está sempre próxima, está sempre presente. Eu, dando continuidade aos outros gestores, eu deixei bastante à vontade, é aberta a escola, eles participam de eventos, de eventos esportivos, religiosos, artísticos, tudo isso aqui funciona da comunidade para a escola. E de forma tranquila, de forma organizada, respeitosa. Então, por isso, eu acho que a comunidade tem bastante identidade com a escola. Ao longo do tempo, eu percebo que o perfil foi mudando um pouco dos alunos. Em que sentido? Antigamente, quando eu trabalhava em Independência da Bahia e falava de Pirajá, eles traziam uma série de artefatos que eles encontravam no processo de escavação para a construção de casas. Então, alunos já trouxeram fotos de espadas do período, fardamentos do período, moedas da época, mas agora isso tem sido cada vez menos frequente. Mas ainda assim, os mais antigos, os mais idosos nos ajudam
trazendo também como era a localidade, como a localidade trabalhava o processo de independência, principalmente no que se relaciona aos festejos. Então, essa relação entre escola e localidade, ela sempre foi muito próxima e próspera. O Colégio Santos Dumont é muito importante para a comunidade. Primeiro, foi uma luta da própria comunidade. Aqui nessa igreja que está aqui, nós tínhamos aqui, aqui em Pirá sempre teve mulheres importantíssimas na comunidade, principalmente na educação. E nós tivemos aqui 3 freiras aqui em Pirá que foram muito importantes na educação, na formação de jovens e principalmente na implantação daquele colégio Santos Dumont, que era a irmã Áquila, irmã Clemes e irmã Gervásia. Então essas 3 mulheres foram muito lutadoras com a comunidade para que aquele colégio Santos Dumont estivesse ali. Que ali era mato, tudo, ali era um campinho nosso, a gente jogava bola ali e tal. Aí acabou o campo e fez aquele colégio. E aquele colégio tem uma importância muito grande para a comunidade. Não é exagerando, mas dos melhores colégios da Bahia. Não só pela estrutura física, mas também pelo ensino. E pela integração com a comunidade. Eu mesmo fazia parte lá das associações dos moradores lá no colégio. A gente era chamado para dar opinião, para conversar sobre professores, sobre comportamento de aluno. Então o colégio sempre houve uma integração do Colégio Santos Dumont com a comunidade. E eu sempre tive uma certeza muito grande na minha vida que eu faria jornalismo, sempre sonhei com isso, trabalhar na redação. Claro que foi através da Glória Maria, uma jornalista, que eu sempre via ela na televisão e me inspirou muito, era a carreira que eu sempre quis seguir. Mas com as aulas de filosofia e as aulas extras que a gente tem sobre justiça, meu coração vem me levando para o direito, para a advocacia, porque eu tenho muito isso em mim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de defender. Acho que a escola tem uma relação também bem estreita com a comunidade, porque a maioria dos estudantes daqui moram em Pirajá e várias gerações já estudaram aqui. Eu tenho colegas que as irmãs já estudaram aqui, as mães, os pais, os avós. Então, as forças que de fato desejavam a independência do Brasil iniciam um processo de tentativa de recuperação de Salvador a partir do recôncavo. E é em cidades como Cachoeira que os chamados patriotas da nação, ou periquitos, como também eram chamados por conta do seu uniforme verde, acabariam iniciando, a partir do recôncavo, o processo de retomada da cidade de Salvador. Inclusive, com o próprio Dom Pedro, que se tornaria primeiro, reconhecendo a importância da luta aqui e contratando 2 mercenários que se tornariam peças importantes no processo de retomada da capital, ou da antiga capital, Salvador. Então, o general Labati e o almirante Cochrane se tornam, tanto na terra quanto no mar, representantes de profissionais militares que vêm para a Bahia comandar pessoas que até então não tinham experiência militar, o que torna a luta, inclusive, mais dramática, uma luta que passou, inclusive, pela determinação das pessoas que viviam por aqui. Conhecer a história implica em reconhecer a si mesmo como agente histórico. Então, quando a gente chama a atenção do aluno para isso, eu noto, como professora, que os resultados são realmente incríveis. Eu vou dar um exemplo. O trabalho ele não é feito só no chão da sala de aula. O chão da sala de aula é um momento inicial para instigar o diálogo. E ao instigar, como eu falei, o diálogo, a gente escuta os conhecimentos prévios dos alunos, escuta o que eles têm de contribuição. Escutamos também o que eles podem coletar das suas famílias. E, a partir disso, eles saem e desenvolvem todo um processo de pesquisa. Então, é essencial o professor de história ser também pesquisador, instigar o processo de pesquisa no aluno. E quando ele sai da escola e transita pelas ruas e vai até a praça, identifica os elementos históricos
que foram trabalhados no chão da sala de aula. E a partir disso eles conseguem produzir inclusive materiais didáticos. Eu diria que a gente consegue alcançar, como professores, a gente consegue alcançar o objetivo maior, que é a construção do conhecimento. Então a gente sai dessa linha só da mera reprodução e passamos para uma etapa de construção. E isso é um dos elementos importantes para a autonomia, para a cidadania. A Batalha de 2 de Julho foi importante para mim, para eu ser quem eu sou agora e saber onde é que eu quero chegar e não desistir. Porque através da batalha a gente conseguiu sim a liberdade. Claro que é uma liberdade um pouco restrita, mas eu sei que eu não preciso ficar onde eu estou agora, que eu posso lutar e chegar onde eu quiser, porque Pirajá foi onde eu nasci, onde eu pertenço, mas não é um lugar que eu vou ficar pro resto da minha vida também. E eu tenho ciência disso, que eu sou de Pirajá, mas que também eu pertenço ao mundo, e essa batalha foi de extrema importância por causa disso. E aí, galera, gostaram da nossa viagem? Pirajá é um dos bairros mais antigos de Salvador. Foi e ainda é palco de muitas histórias. Gente muito boa, trabalhadora e que não foge à luta. O Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, meu colégio, é parte viva e pulsante deste lugar. Galera, foi muito bom estar com vocês nesse passeio e poder mostrar um pouquinho do meu bairro, porque essa é minha escola e Pirajá é o meu lugar. Então, a gente que é nativo aqui, que mora aqui há 40, 50, 60, 70 anos, a gente sabe a dificuldade que passou e valoriza isso. Então, aqueles que são nativos ainda lutam muito. Eu, por exemplo, continuo lutando. E aqueles que são da minha geração continuam lutando pela nossa comunidade. E vamos continuar lutando até o fim.